bola, exatamente. Estamos aqui no palco da partida de domingo, um derby que promete muita emoção e pode ser aí um dos derbys mais esperados dos últimos anos. Isso porque marca um confronto direto das duas equipes na luta contra o rebaixamento. Inclusive, o jogo de hoje é muito importante para as duas equipes, né? O confronto entre Brusque e CRB, a depender do resultado aí, o jogo de domingo aqui no Majestoso pode ser um derby com as duas equipes dentro da zona da degola da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte, que durante a Série B chegou a sonhar com o G4, ficou a 4 pontos de distância da quarta colocação, hoje luta aí na parte de baixo da tabela e busca reabilitação após a derrota para o Ceará na última rodada. Durante a semana a Ponte treinou no CT do Jardim Eulina, hoje fez a preparação aqui, amanhã também, mas durante a semana teve algumas sessões de treinamentos lá no CT e a gente conversou com 2 jogadores a respeito desse clássico de domingo, né? Tanto com o zagueiro Nilson Júnior e também com o meio atacante Dodô. Vamos ver o que eles falaram a respeito do derby. Agora é dar sequência, né, nessa caminhada. Também temos um jogo atípico, diferente de todos os jogos da Série B, que é o clássico. Então agora é manter a pegada que o professor tem para fazer essa semana aí pra gente, trabalhar bem para quando chegar no derby a gente tá tranquilo e poder fazer nosso dever de casa, que é conseguir os 3 pontos, né, pra gente sair da situação que a gente tá e melhor ainda ganhando o clássico, né? É diferente, né, jogar o derby, mas eu nunca joguei não, só joguei na base, mas eu creio que é diferente, né? Já joguei na primeira fase e agora na segunda fase aí, tomara que nós saia vitorioso. Bastão, falando também sobre a provável escalação da Ponte, claro, o Nelsinho Batista carrega dúvida em todos os setores da equipe, né? Na zaga, o Matheus Silva retorna de suspensão e disputa a posição com o Nilson Júnior e Joilson, que foi a dupla de zaga titular na partida contra o Ceará. No meio, a dúvida, é claro, é o Elvis, o meia camisa 10 da Ponte, se vai iniciar ou não na equipe titular, ele que foi reserva nas 2 últimas rodadas. E no ataque também, aquele suspense sobre a escalação do atacante Gé. Ele foi liberado pelo departamento médico, se recuperou de uma lesão na coxa, também vai ser relacionado para a partida. O que resta saber é se vai jogar a partida inteira ou se o Nelsinho vai optar por poupar o Gé no começo do duelo e depois colocar ele no segundo tempo. Um desfalque é certo, o Emerson Santos recebeu o 3º cartão amarelo na última rodada, mas o treinador pode perder até 2 jogadores nessa sexta-feira. Isso porque o goleiro Pedrão, que vinha atuando com um efeito suspensivo, né, por conta daquela expulsão no jogo contra o Sport, ele vai ser julgado e se o STJD decidir pelo gancho do jogador, ele pode pegar até 3 partidas de suspensão, começando aí, inclusive, pelo clássico contra o Guarani. Então, o Pedrão é um dos jogadores que vão ser julgados aí pelo STJD na tarde de hoje. Começou agora o julgamento, a notícia deve sair aí até o final da tarde. Outro jogador é o lateral esquerdo Gabriel Risso, pela expulsão contra o América Mineiro, podendo pegar até 4 jogos de suspensão. É claro que a gente vai informando ao longo da programação da Band e também da Rádio Bandeirantes sobre esses 2 possíveis desfalques aí para o técnico Nelsinho Batista. Tentando esboçar uma provável escalação da Ponte, no gol, Pedrão ou Luan Ribeiro, a depender aí desse julgamento do Pedrão. Na lateral direita, Luiz Felipe. Na zaga, Matheus Silva ou Joilson e Nilson Júnior. E fechando a lateral esquerda ali, João Gabriel, que está engatando uma sequência na titularidade da Ponte Preta. No meio campo, Emerson, Ramon, Dodô e Elvis. E fechando o ataque, a dúvida é claro, Iago Dias ou Gé e Gabriel Novaes. Esse então provável time da Ponte, é claro, a Ponte ainda tem mais uma preparação amanhã aqui no estádio Moisés Lucarelli antes da partida. Então a gente tentou esboçar aí a Ponte, que defende um jejum de 15 anos, né? Um tabu de 15 anos contra o Guarani aqui no estádio Moisés Lucarelli. A última derrota foi em 2009, que inclusive a gente comentou ontem no Na Lata aí, dos donos da bola. Então a Ponte tem um tabu aí de 15 anos sem perder para o Guarani aqui no Moisés Lucarelli. De lá para cá foram 6 vitórias da Macaca e mais 4 empates. Duelo muito importante. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre os ingressos para a partida desse domingo. Batistão. Ontem o Tigrão, pela Rádio Bandeirantes, disse, olha, com certeza mesmo quem vai jogar é o OU. Tem um monte de OU aí no time da Macaca, hein, Tigrão? Porque você falou antes, Matheus Silva ou escalou o OU. Pedrão ou? Pedrão ou? Gé ou? Iago Dias ou? No meio, Emerson só ou? Dodô, Elvis ou? O outro tá escalado. E no ataque também.
No ataque também, já falei do Gé, já falei do Iago Dias e o Gabriel Novaes. Ou, aí esse ou aí, acho que é o maior salário da Ponte hoje, né? Quer dizer, eu vim falando agora na Rádio Bandeirantes, no comando do CH, na nossa área, é um programa legal, você não pode perder todos os dias, das 11h30 ao meio-dia, tudo curtinho, compacto, né? Não tem aquele negócio de ficar tigrando ali eu não tigro, porque senão ele me mata, ele dá com pau de macarrão na minha cabeça. Então tem que falar 45 segundos e tal, pra mim é um sacrilégio isso daí, mas eu consigo, eu gosto. E aí, o que eu falei nesses 45 segundos? Em jogo normal, porque derby não é jogo normal, derby é um jogo especial, diferente. A gente tem uma baita, ia falar um palavrão aqui, baita dificuldade para descobrir os times antes de 1 hora antes da partida, que é o tempo regulamentar para ser divulgado. Você imagina num derby, né? E os dois, igual o músculo no açougue do Santão, né? Os dois pendurados assim, ó. Você acha que Neguinho vai dar pista na sexta-feira do Guarani ou da Ponte? Aqui estamos falando do lado alvinegro. Então tem muitas dúvidas. Eu tenho aqui para mim que a Ponte preparou de uma maneira muito especial o Gé para o jogo. Atenção, informação importante do STJD. Tá rolando, como disse o Vinícius Abarca, no STJD, a discussão, né, a votação sobre penas. E no caso do Pedro Rocha, já terminou a votação. Terminou exatamente nesse momento. Pedro Rocha está fora do derby. 4 jogos. Cumpriu 1, tem mais 3 para cumprir. Então Pedro Rocha não joga o derby 208. Está aí um elemento a mais para você comentar. E todo mundo vai dizer agora, estratégia errada, podia ter cumprido para jogar o derby. É assim, cara, a Ponte tentou o efeito suspensivo, o jogador teve aí, ganhou o jogo com o Botafogo, né? Fez uma partida legal contra o Ceará. Não tem essa. Deve ser o Luan, o atleta, pelo menos aí não tem mais o ou, né? Sacamos o ou. O goleiro da Ponte vai ser o Luan. Claro que é um baita desfalque. Ah, mas o Luan é bom goleiro, concordo. Mas quantos derbys ele já jogou? Como é que vai ser a reação do garoto? Com 17 mil pessoas no estádio, deve ser esse o número. Então, desfalque para a Ponte é uma boa notícia para o Guarani em tese, e de repente o Luan entra e é o melhor jogador em campo. E também não acho que houve erro de estratégia do departamento jurídico da Ponte, não. E aí eu estava só concluindo para dizer, no jogo, né, que vale só os 3 pontos, não tem a rivalidade, é difícil a gente saber o time antes. Esse é impossível. Eu tenho aqui comigo que o Gé deve jogar, né? Eu acho que o Nilson Júnior, que é uma das dúvidas, é no miolo de zaga. Ele vem bem, entrou bem no time, canhoto, né? Fecha bem aquele lado esquerdo, parece que deu uma liga ali com o João Gabriel, que está improvisado, mas se adaptou bem na lateral esquerda. Então eu acho que deve ser Matheus Silva, mas não dá para arriscar o time não. E ouçam a Rádio Bandeirantes a partir das 14h30 do domingo, que a gente vai debater a respeito disso. E quando for 17h30 o time está na pedra. Aí a gente fala em cima de fato consumado, se concorda ou não, e não apenas em cima de especulação, ou não, CH? É por aí. Eu também estou nessa linha. Os 3 pontos contra o Botafogo valem os mesmos 3 pontos da partida contra o Guarani. Então tem essa de estratégia jurídica errada, não. Tentou, é uma manobra, né, inteligente do departamento jurídico da Ponte. Ele ficou jogando e agora não pode jogar o derby. Na minha opinião, tem erro nenhum. Não joga, vai botar o Luan lá e tá tudo certo e vamos ver como é que vai ser o desempenho. Tá aí a oportunidade gigante para o Luan desenvolver o seu trabalho. Sobre escalação, Batista, é indecifrável. Porque até hoje, se todo mundo tivesse à disposição, cada um vai ter uma opinião, ninguém vai ter o time ideal. Mesmo porque a Ponte não joga um futebol ideal, ela joga um futebol irregular. Muitas vezes vence jogando mal, mas na maioria tem jogado mal e perdendo jogos. Isso serve para o Guarani também, tá? Eu estou falando agora da Ponte. Então, Batista, eu colocaria o Gé, eu colocaria o Matheus Regis, é uma questão pessoal. Eu não tiraria o Dodô do time.
O Elvis tem que começar jogando, na minha modesta opinião. Eu acrescentaria o Ramon Carvalho pelo traquejo, pelo toque de bola, pela inteligência dele com o Emerson só, não é? E nas laterais é isso mesmo. Agora, a única dúvida que eu tenho para encerrar meu comentário é na zaga. Eu escalaria Matheus Silva, Nilson Júnior, talvez, mas Matheus Silva seria meu zagueiro titular. Só antes de falar dos ingressos, viu, Batista, a gente vai informar novamente, então, sobre a punição do Pedrão, né? Ele já tinha cumprido um jogo, aí conseguiu atuar outras partidas por conta de um efeito suspensivo da Ponte Preta, mas dessa vez o STJD julgou ele novamente nesta sexta-feira e, como você já adiantou aí pra gente, ele desfalca a Ponte nos próximos 3 jogos, contra o Guarani, também contra o Brusque e também depois contra o Mirassol, voltando aí a jogar pela Ponte contra o Paysandu daqui a um tempo. Falando sobre os ingressos, viu, Batistão? Ontem a Ponte confirmou mais de 12 mil ingressos adquiridos, mas hoje, em conversa aqui com o assessor da Ponte, o Paulo Santana, ele confirmou que mais de 14 mil ingressos já foram comercializados. Então, claro, expectativa de casa cheia, o público vai ser o maior do ano, porque até então o maior público da Ponte em 2024 tinha sido no jogo contra o São Paulo, cerca de 10.200 torcedores compareceram no Majestoso, então expectativa de casa cheia, inclusive de ingressos esgotados para essa partida. O Paulinho também me falou os ingressos que ainda restam, né? O Sardelli vai mostrar, ainda restam os ingressos na arquibancada visitante, né? Que a Ponte já liberou também para a torcida da Ponte, é claro, a torcida do Guarani não pode comparecer ao Moisés Lucarelli. Também ainda há ingressos para o setor das vitalícias e também para o VIP, né? O VIP, essa parte coberta aqui, que o Sardelli, Pedro Sardelli está mostrando agora, custa entre 30 e 60 reais, as vitalícias entre 50 e 100 reais, com a meia entrada e a entrada inteira, e também a visitante, que aí é aquele preço que estava para as arquibancadas de 10 reais com a camisa da Ponte Preta. Torcedor que quiser adquirir pode vir às bilheterias aqui do Majestoso e também no site da Ponte Preta na internet. Eu volto com você, Batistão, expectativa de derby muito movimentado aqui no domingo, e segunda-feira a gente traz todos os detalhes também nos donos da bola. O Tigrão quer fazer uma pergunta para você, Vinícius. Só para o torcedor que está nos vendo nesse momento, então abriu uma carga extra, foi obtida a autorização com coerência, porque se não tem a torcida do Guarani, vai ficar vazio o fundo lá, para quê, né? Se ter torcida visitante, mesmo que tivesse 100 torcedores, o que não é o caso, o Guarani lotaria aquele compartimento, a torcida do Guarani, mas não pode comparecer, então vai ficar 100% vazio. Então, medida coerente. A pergunta é a seguinte: permanece, Vinícius, nesse compartimento do gol de fundo, como a gente chama, o gol da linha, o valor de 10 reais para essa carga aí de mais 2 mil e poucos, 3 mil ingressos, é isso? Isso mesmo, Tigrão, 10 reais ali para o setor que seria destinado à torcida do Guarani, a torcida visitante. Lá, né? Ali sim, 10 reais para o torcedor que quiser vir aqui nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli. E também restam, né, desses 3 mil ingressos que ainda restam, tem uma carga para as vitalícias, para as cadeiras e também para a área VIP aqui coberto. Então, aí o preço muda, né? A VIP 30,60 e as cadeiras 50,100. Mas sim, ali na torcida, na arquibancada da linha do trem, 10 reais para o torcedor da Ponte.